Fala galera do grupo de estudos, então nós vamos hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos resolver a lista envolvendo cálculo de ácido e pH de ácidos e bases, mas praticamente nessa lista só tem pH de ácidos e bases fracos. Então vamos resolver os exercícios dela para a gente poder praticar ambas as formas, tanto a forma geral, como a gente viu, né, da equação completa do segundo grau, quanto a equação simplificada, e ver quando se aplica em cada uma delas. Então vamos lá, questão número 1. O que diz? O ácido nicotínico é um ácido fraco, monoprótico, que podemos representar como HA, ou seja, vamos representar na forma genérica mesmo. A gente não precisa da fórmula dele para resolver a questão. Uma solução diluída do ácido nicotínico apresenta as seguintes concentrações em equilíbrio a 25 graus Celsius. Tá aqui, então, ele deu concentração de HA 0,049 e concentração de A- 8,4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ele quer que a gente determine o valor de pKa e apresente os balanços de carga e massa discriminando as considerações assumidas. Então, a gente vai seguir o tratamento sistemático do equilíbrio, né, que a gente viu nas últimas aulas quando a gente começou a falar de cálculo de pH. Primeira coisa, então, escrever as equações que representam o equilíbrio. Então, se a gente tem um ácido HA, ele vai sofrer ionização, perfeito? E como ele é um ácido fraco, isso vai estar em equilíbrio, perfeito? Porque ele não vai possuir um grau de ionização completo. Então, isso vai liberar o quê? A- e H3O+. Além disso, o que a gente vai ter? Como é uma solução, a gente sempre trabalha com solução aquosa, a gente vai ter o quê? Água mais água, ou seja, a autoionização da água, liberando H3O+, e OH-. A partir daí, descrevemos todas as equações, nós vamos agora para o balanço de massa e balanço de carga. Vamos lá, começando pelo balanço de massa. Nesse caso, a gente está querendo eliminar a nossa concentração analítica. Quem é a nossa concentração analítica? Para um ácido fraco, vai ser o quê? A- mais HA. A explicação disso está na videoaula anterior, perfeito? Se você não assistiu, volta lá e assiste para depois vir para cá. E balanço de carga, o que a gente tem? A gente vai dizer, balanço de carga é o quê? Somatório das cargas positivas igual ao somatório das cargas negativas. Então, a gente vai ter o quê? H3O+ igual a mais OH-. Perfeito? A gente ainda tem a expressão da constante de acidez, ou seja, que é o nosso K, que é o que? Concentração de A- vezes concentração de H3O+, dividido pela concentração de HA. Perfeito? Produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer, então, nossas considerações. Perfeito? Primeira consideração que a gente pode fazer é o quê? Que a concentração de H3O+ é muito maior que a concentração de OH-. Repara, eu tenho duas fontes de H3O+, e só uma de OH-. Então, eu posso dizer o quê? Que a concentração de OH- ela tende a zero. Com isso, a gente chega à conclusão que o quê? Que H3O+ é igual à concentração de A-. Perfeito? Tá, aí, para que a gente vai utilizar isso? A gente vai agora ler qual é o comando da questão. Ele quer que a gente calcule o quê? O valor do pKa. Então, ele não quer o pH agora nessa questão. Ele quer o pKa. Então, a gente vai ter que calcular primeiro o quê? Lembra, pH é o quê? Menos log da concentração de H3O+. Então, o pKa vai ser o quê? Menos log do Ka. Então, eu preciso do valor do Ka para mim achar o valor do pKa. Perfeito? Como que eu vou fazer isso, então? Vou ter que fazer substituições para poder aparecer aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Minha concentração de HA eu já tenho. Minha concentração de A- eu também já tenho. Falta eu saber o quê? H3O+. E para isso eu vou usar o quê? Eu vou usar o balanço de carga. No balanço de carga não diz que H3O+ é igual a menos, então basta substituir. Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o meu Ka vai ser igual concentração de A- vezes, no lugar de H3O+, eu vou substituir, ou seja, por A-, dividido pela minha concentração de HA, perfeito? Daí eu fico o quê? Que o meu Ka vai ser igual a concentração de A- ao quadrado, dividido pela concentração de HA. Daí a gente tem o quê? Concentração de A- é quanto? O problema deu, tá aqui, ó, 8,4 vezes 10 a menos 4, isso está elevado ao quadrado, dividido pela minha concentração de HA. Quem é HA? O problema também deu, 0,049. Tá certo? Vamos jogar isso na calculadora agora. Vamos lá. 8,4 elevado a menos 4, vezes 10 a menos 4, perdão, elevado ao quadrado.
Isso dá pra gente o valor de 7,056 vezes 10 a menos 7. Perfeito? Dividido por 0,049. Então, você faça essa divisão. 49. Isso vai dar pra gente o valor do Ka de 1,44 vezes 10 a menos 5. Perfeito? Agora, como que eu acho o pKa? Basta fazer o quê? Menos log desse valor aqui, ou seja, menos log de 1,44 vezes 10 a menos 5. Perfeito? Então, fazendo isso, menos log do meu Ka, eu vou achar o valor de 4,84 para o meu Ka. E assim a gente finaliza essa primeira questão. Então, essa é uma questão um pouquinho diferente, porque ela pediu não o valor do pH, mas sim o valor do pKa. Vamos agora resolver, então, questão número 2, para a gente ver mais o estilo que ela pode de questão. Calcule o pH de uma solução de amônia, NH3, perfeito? 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, considerando Kb da amônia, 1,75 vezes 10 a menos 5, e Kw, 1 vezes 10 a menos 14. Então, vamos lá, o que a gente vai ter que fazer aqui? Repara que agora a gente está trabalhando com uma base. Então, vamos seguir, mais uma vez, tratamento sistemático do equilíbrio. Vamos escrever todas as expressões de equilíbrio presentes na nossa solução. A gente tem o quê? NH3 mais água. Isso está em equilíbrio porque é uma base fraca. Amônia, a gente sabe que é uma base fraca. Isso vai gerar NH4 mais e OH menos. Além disso, a gente vai ter o quê? Autorização da água, ou seja, 2 águas gerando H3 ou mais e OH menos. Tanto faz se representar 2 águas ou água mais água. Ambas as formas são aceitas, tá certo? Então vamos lá. Agora falta o quê? A gente representar a mesma coisa, balanço de massa, balanço de carga, balanço de massa. Agora a gente tem a nossa concentração, eu vou chamar de CB, porque é uma base, tá certo? Vou chamar de CB, que é a mesma coisa da concentração analítica, só que agora como é uma base, a gente troca o A por B. Vai ser o quê? Concentração de NH4+, o cátion que ela libera, e mais a concentração de amônia. Balanço de carga. Somatória das cargas positivas igual a somatória das cargas negativas. Para facilitar, eu vou representar primeiro negativa, OH-, igual NH4+, mais H3O+. Perfeito? Agora, vamos lá fazer nossas considerações. Antes disso, só, nesse caso, a gente tem como representar ainda o que? A nossa constante de equilíbrio, né? A gente tem ainda o que? A gente tem que o nosso Kb, nesse caso agora é o Kb, vai ser igual a concentração de NH4+, vezes concentração de OH- dividido por concentração de amônia. Show? Vamos lá. Primeira consideração, então, que a gente pode fazer. Primeira consideração. Repara, agora eu tenho muito mais OH- do que H3O+. Então, agora a minha concentração vai ser o contrário. A concentração de OH- é muito maior que a minha concentração de H3O+. Então, agora quem vai entender a zero vai ser o quem? H3O+. Perfeito? Então, agora, minha conclusão aqui, que OH- é igual a amônia. Vamos lá. Comando da questão, a gente quer calcular o pH. Se a gente quer calcular o pH, poxa, agora aí vem a pergunta. Eu vou achar pelo Kb OH-. É possível eu calcular o pH a partir dessa concentração? É sim, a gente já vai ver como que isso vai se desenrolar. Vamos lá. Eu tenho que achar, então, quem é o quem? OH-, que é uma base. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que substituir quem eu posso aqui, né? NH4+, pelo balanço de carga, é quem? OH-. Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho aqui meu Kb, vai ser igual a quem? NH4, eu vou substituir por OH-, vezes OH-. Agora, eu tenho que substituir NH3. Quem vai ser a minha amônia? A minha amônia vai sair de onde? Vai sair daqui do balanço de massa. Por quê? NH4+, eu sei que é quem? OH-. Então, eu posso fazer o quê? Isolando o NH3, eu fico que NH3 é igual a meu CB, que já está do outro lado, menos, passando o OH- para o outro lado, vai ficar menos OH-. Show? Então, eu vou substituir isso lá na minha expressão aqui no lugar da amônia. Ou seja, CB menos concentração de OH-. Show? Já chamo. Então, agora eu tenho todos os valores que eu preciso. Ou seja, eu tenho Kb, eu tenho CB, só falta achar OH-. A partir disso, eu vou cair na minha equação do segundo grau. Se eu desenvolver isso
a dedução é a mesma que a gente fez na última aula, então, para poupar tempo do vídeo, já vou fazer logo aqui, ou seja, a gente vai ter OH menos ao quadrado, mais KB vezes concentração de OH menos KB vezes CB, isso é igual a zero. Aí você pode perguntar, eu posso fazer a segunda consideração? Vamos lá, vamos calcular aqui. Segunda consideração, o que diz a segunda consideração? CB dividido por KB, nesse caso agora tem que ser maior que 100. Eu preciso fazer essa divisão. Então vamos lá, quem é CB? Consideração da base, analítica da base, 1 vezes 10 a menos 4. Quem é meu KB? 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. 1 ESP menos 4 dividido por 1,75 ESP menos 5. Se eu reparar, ó, o valor disso vai dar 5,71. Isso daqui é menor que 100, então eu não posso fazer a segunda consideração. Eu não posso cancelar, dizer que o H menos tende a zero. Então, eu vou ter que cair mesmo na equação, na forma geral, do segundo grau. Então, substituindo os valores, vou ficar o quê? O H menos vou chamar de x ao quadrado, x. Então, eu fico x ao quadrado, mais, quem é o KB? KB é 1,75 vezes 10 a menos 5, menos, KB vezes CB. Tem que fazer essa multiplicação aí. Então, 1 ESP menos 4, vezes 1,75 ESP menos 5. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 1,75 vezes 10 a menos 9, isso igual a zero. Perfeito? Agora, vamos calcular delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é ou seja, B ao quadrado é esse cara aqui elevado ao quadrado, ou seja, 1,75 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o A? Como não está aqui, o A é 1, vezes o C, que é quem? Esse termo aqui, ó, menos 1,75 vezes 10 a menos 9. Então, nosso delta, como que a gente calcula o delta? Primeira coisa, vou fazer aqui, abre parênteses, 1,75 ESP menos 5 elevado ao quadrado, perfeito. Isso tá o quê? Menos, agora eu vou abrir outro parênteses, 4 vezes 1, que é o A, vezes menos 1,75 ESP menos 9. Fecha parênteses. Isso vai dar pra gente o quê? Esse valor aí, que apareceu na tela de vocês. 7,30625 vezes 10 a menos 9. Perfeito? Aí, para facilitar, o que eu vou fazer? Já vou extrair logo a raiz de delta. Perfeito? Vou extrair logo já a raiz de delta para me facilitar. Então, já vou logo a raiz quadrada da minha resposta. Isso vai dar o quê? Ó? Daí, ó, 8,54 vezes 10 elevado a menos 5. Perfeito? Então, aí, o que a gente já pode fazer já logo direto? A gente sabe que o quê? O x, né, que é o nosso H3 a mais, é o quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Só que, como a gente viu na última aula, a gente não usa o menos, porque usando o menos vai dar um resultado negativo. Então, a gente vai usar apenas o sinal positivo. Então, vai ficar menos, quem é o b? 1,75 vezes 10 a menos 5, mais raiz quadrada de delta, esse valor aqui, 8,54 vezes 10 a menos 5. Na verdade, eu coloquei H3 ou mais por costume, né? A gente está calculando aqui o que? É o H menos. Perfeito? Só corrigindo esse erro. OH menos. Perfeito? Isso dividido por 2. Então, vamos lá. Jogando esse valor, isso na calculadora. Eu tenho menos 1,75 ESP menos 5 mais 8,54 ESP menos 5 vai dar esse valor aí que está na tela. Dividindo isso por 2 vai dar, tá aí na tela, 3,395 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Perfeito? Essa é a concentração de OH menos. Daí eu posso calcular o quê? O meu POH, que é o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos log do meu resultado. Perfeito? Menos, se eu fazer isso, eu acho o meu POH, que como vocês podem ver no cálculo, deu 4,46. Tá, mas ele não quer o POH, ele quer o pH. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que pH mais POH igual a 14. Então, meu pH é igual a 14 menos o meu POH, que é quanto? 4,46. Daí eu acho o meu pH. Perfeito? Então, eu tenho que o meu pH vai ser 14 menos 4,46
Isso dá aí o resultado de 9,54. Fechamos, então, a questão número 2. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que depois eu tiro sua dúvida. Perfeito? Para finalizar essa parte, então, vamos lá fazer a questão número 3. O que diz? Ela pede para calcular o pH de uma solução 0,120 mol por litro de HNO2, ou seja, ácido nitroso, e as concentrações de todas as espécies no meio, mostrando os equilíbrios envolvidos, suas constantes, balanço de massa, carga, considerações e aproximações pertinentes, e verifica ainda o erro percentual quando se utiliza a equação aproximada no cálculo de pH. Então, nessa questão, ele já pede bastante coisa, né? Ele pede a consideração de todas as espécies, pede as aproximações, pede balanço de massa, carga, ainda erro percentual. Então, vamos lá, então, calcular tudo isso daí. Primeira coisa, tratamento sistemático de equilíbrio, ou seja, a gente começa por onde? HNO2 mais água. Isso vai gerar o quê? Nitrito e H3O mais. Show? Vamos lá, alternização da água. 2 águas em equilíbrio com H3O mais e OH menos. Perfeito? Vamos lá, próximo passo agora. Balanço de massa. Concentração analítica do meu ácido vai ser quem? Nitrito mais HNO2. Balanço de carga. Somatória das cargas positivas. Quem é positivo? H3O mais. Igual ao somatória das cargas negativas. Então, nitrito e OH menos. Vamos lá, direto partir considerações. Quais são as considerações que eu posso fazer? Primeira consideração. Logo direto, H3O mais é muito maior que OH menos. Então, OH menos tende a zero. Já zera ele. Agora, vamos lá. Faltou a gente expressar aqui, claro, constante de equilíbrio, né? Acabamos esquecendo. O que é o nosso K, né? Nitrito vezes H3O mais dividido por quem? HNO2. Então, daí, com o balanço de massa, com essa consideração, eu já chego que H3O mais é igual a nitrito. Já tenho quem substituir aqui em cima. Falta saber aqui embaixo. Aí aqui vem aqui, ó. Como eu acho HNO2, eu posso passar o nitrito pro outro lado, só que quem é nitrito? H3O mais. Então eu chego que a concentração de HNO2 é igual a concentração do ácido menos concentração de nitrito. Só que nitrito é o que? H3O mais. Perfeito? Daí eu posso fazer minha segunda consideração agora. O que eu vou fazer? Segunda consideração. CA dividido por K. Tem que fazer essa divisão. Quem é o meu CA? 0,120 dividido pela minha constante de acidez. 7,1 ESP menos 4. Isso vai dar quanto? Como a gente pode ver aí, dá o valor de 169,01. Ou seja, 169,01 aproximadamente. Isso é maior do que 100. Então, eu posso dizer o quê? Que a minha concentração do ácido, eu até confundi, é maior, muito maior do que a concentração de H3O mais. Perfeito? Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui no meu balanço de massa e zerar esse termo aqui. Daí a gente chega aqui, a concentração de HNO2 é apenas igual ao minha concentração analítica. Então, já posso fazer isso, substituir. Então, eu vou ficar o quê? K, nitrito. Quem é nitrito? H3O mais, vezes H3O mais, dividido quem é ácido nitroso, perdão, Ca. Daí eu chego àquela forma simplificada, que é o quê? Que H3O mais é igual a raiz quadrada de Ka vezes Ca. Perfeito? Então, fazendo essa divisão, se você voltar na aula passada, você chega nessa fórmula aí. Então, vamos lá. K vezes Ca. Vamos multiplicar agora. 7,1 ESP menos 4 vezes 0,120. Perfeito? Isso vai dar 8,52 vezes 10 a menos 5. Então, minha concentração de H3O mais vai dar quanto? Eu vou extrair a raiz quadrada. Isso vai dar 9,23 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Daí, se eu calcular o pH, a partir disso daqui, ó, fazendo menos log desse valor,
eu acho que o meu pH é 2,03. Calculei só pra gente comparar, porque agora a gente vai fazer agora o quê? A gente achou a concentração de H3 ou mais, só que ele quer que a gente calcule o erro percentual. Como que a gente calcula o erro percentual? A gente tem que fazer agora na forma geral, ou seja, na forma completa, usando a equação do segundo grau. Não precisa demonstrar. Se você já lembra da fórmula, você não precisa demonstrar. Agora, se você não gravou a fórmula, aí você vai ter que, na hora de desenvolver, fazer todos os passos a passo que a gente fez na outra aula. Então, vamos lá. Forma completa. Nesse caso, H3 ou mais ao quadrado, mais K vezes H3 ou mais, menos KCA, isso igual a zero. Isso igual a zero. Perfeito? Então, vamos lá. Eu tenho, então, x ao quadrado, mais, quem é K? 7,1 vezes 10 a menos 4 vezes x, menos K vezes CA, a gente calculou aqui, né? É 8,52 vezes 10 a menos 5. A gente calculou aqui na forma simplificada. Então, para poupar tempo, eu já vou colocar aqui direto. Daí, vamos lá. Delta, b ao quadrado. Quem é b? 7,1 vezes 10 a menos 4. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 8,52 vezes 10 a menos 5. Então, vou fazer esse valor na calculadora. Vamos lá. Parênteses. 7,1 ESP menos 4 elevado ao quadrado, menos 4. Na verdade, faltou parênteses, né? Deixa eu voltar aqui, né? Eita, passou demais. Então, vamos lá. Abre parênteses. 4 vezes 1 vezes menos 8,52 ESP menos 5. Nem fechei parênteses, mas já foi direto. Que dá o quê? Dá 3,41 aproximadamente vezes 10 a menos 4. Calculando já a raiz de delta, isso vai dar o quê? Raiz quadrada de ans. Isso vai dar pra gente o quê? 0,01. Vou colocar na forma melhor 1,84 vezes 10 a menos 2. Que isso vai facilitar a gente pra gente poder calcular, usar mais casas decimais. Tá, daí o que a gente vai ter agora? A gente vai ter que ter o nosso x, que é a concentração de H3 ou mais, é menos b. Quem é menos b? Menos 7,1 vezes 10 a menos 4, mais raiz de delta, 1,84 vezes 10 a menos 2, dividido por 2. Vamos fazer essa divisão aí. É menos 7,1 ESP menos 4, mais 1,84 ESP menos 2. Isso vai dar esse valor aí que está na tela, dividido por 2, vai dar, aí, nosso x vai ser 8,845 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Perfeito? Se eu calcular agora menos log isso, vai dar o quê? Tá aí, ó, meu pH 2,05. Repara, variou de 2,03 para 2,05. Repara que a diferença não é muito grande. Por quê? A gente vai ver que o erro agora não é de 5%. Como que a gente calcula o erro? A constatação da equação completa. Vamos lá, cálculo de erro. Vou colocar aqui. Equação completa. 8,845 vezes 10 a menos 3 equivale a 100%. Minha constatação que eu achei, 9,23 vezes 10 a menos 3 equivale a x%. Então, vamos lá. Eu tenho 9,23 menos 3 vezes 100 dividido por 8,845 ESP menos 3. Repara que deu o meu x deu 104,3. Vou colocar 104,3%. Como que eu calculo o erro, então? Vai ser o quê? É só eu fazer o maior menos o menor. Então, 104,3 menos 100, ou seja, 4,3%. Se o erro é menor que 5%, então a fórmula simplificada é válida para a gente resolver a questão. Agora, ele falta o quê para a gente finalizar a questão? Calcular as concentrações de todas as espécies presentes. Ele já calculou H3 ou mais. Essa daqui, que a gente já achou pela equação completa. Perfeito? Falta a gente achar as outras. Como que eu acho, por exemplo, HNO2? HNO2, como a gente viu pelo balanço de massa, é o quê? Vai ser Ca menos, eu posso fazer Ca menos a concentração de H3 ou mais. Ou seja, isso vai ser 0,120
menos 8,845 vezes 10 a menos 3. Fazendo isso na calculadora, 8,845 ESP menos 3. Isso vai dar pra gente, ó, 0,0, vou colocar 0,111 mol por litro, que é justamente o gabarito da questão que tá lá no Class. Mas o que a gente tem? Falta a gente calcular, falta a concentração de nitrito. Nitrito, como a gente viu, é igual a concentração de H3O+. Então, NO2- é igual a concentração de H3O+. Ou seja, nem tá aparecendo para vocês aqui na tela, né? Nitrito é igual a concentração de H3O+. Peço perdão aí, o tempo aí que acabou ficando sem aparecer na tela. Nitrito é igual a concentração de H3O+, que vai ser igual a quê? Qual a concentração de H3O+? 8,845 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Falta mais alguém? Falta agora achar a concentração de OH-, que é o único tempo faltando. Como que eu acho? Eu vou usar o KW. KW não é H3O+ vezes OH-. Então eu calculo OH- como? Passando o H3O+ para o outro lado, dividindo, vai ficar KW dividido por H3O+. Então isso vai dar 1 vezes 10 a menos 14. H3O+ é quem? H3O+ é 8,845 vezes 10 a menos 3. Então, vamos lá. 1 ESP menos 14 dividido por 8,845 ESP menos 3. Isso vai dar pra gente, ó, o valor de 1,13 vezes 10 a menos 12. Comprova até o motivo da gente considerar que a concentração de OH- é tão baixa, né? Tende a zero. Porque a diferença dela está na casa de 10 a menos 12. Então ela não é significativa para o nosso cálculo no pH. Por isso que a gente considera ela como zero. Assim a gente finaliza essa primeira parte. Na próxima parte a gente vai resolver a questão número 4 e número 5 da lista, para o vídeo não ficar muito grande, tá certo? Então, se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que depois eu respondo para você, tá certo? Então, até a próxima. Valeu!